Para mim é um prazer estar aqui. Primeiramente, o seu programa eu já estou acompanhando também através da rede social. Assim, muito a minha cara. É, a voz da rua, né. É isso aí, é É muito aquilo que eu e faço, aquilo que eu acredito. Eu costumo falar que, assim, a alma, quando tá dentro daquilo que você faz, dá dá certo. certo. Pastora, eu não vou ficar de meio termo não, já vou começar logo falando mesmo o que o povo quer saber. Conta pra gente como que começou essa sua caminhada e explica pra gente do que se trata esse projeto, do cárcere à liberdade. Então, se eu te falar que nunca foi a minha intenção, nunca foi a minha intenção, mas eu acredito que isso tem a ver com o meu propósito de vida. Né, então o projeto do cárcere, ele se tornou um projeto através de um rapaz que na época, eu estava palestrando numa casa de recuperação, já até compartilhei isso em um outro podcast. Sim, E naquele dia ele decidiu voltar-se para Jesus e consertar, e naquele período ele estava foragido, né, da justiça. E ali ele recebeu uma palavra, eu ministrei naquele culto, né, foi num culto de domingo. E quando foi na terça-feira que ele, né, retornou pra unidade prisional. E quando ele deu entrada na unidade prisional, eu fui visitá-lo, comecei a acompanhá-lo. E um belo dia eu estava numa fila, lá no complexo penitenciário, eu já ia falar aqui, gente, complexo penitenciário, eu passando vergonha. Lá no complexo penitenciário Jericinó, eu estava na fila e algumas mulheres me procuraram e: "Tem como você orar por mim? Eu vi um vídeo seu no TikTok, você é a pastora do TikTok?" Eu falei: "Não, não sou a pastora do TikTok, né, eu sou a pastora de almas, é de isso aí. vidas". E aí começou assim, aí eu comecei a orar por aquela moça, depois veio uma outra, eu comecei a orar. Aí de repente, eu já estava com um grupo no WhatsApp de mais de 50 mulheres que visitavam na unidade prisional. De repente, eu trouxe uma palavra lá dentro de um culto, na unidade prisional, e aí as coisas foram acontecendo. O projeto ele tem pouco tempo, Tem pouco tempo? tem pouco É, porque tempo. quem vê, assim, acha que já é um projeto bem consolidado, já acha que é Ai, que alguma bom, coisa. gente. É, tem gente que tá acompanhando ali, eu no meu caso, né, pelas redes sociais, eu achei que fosse algo Não, que já vinha de muito tempo, mas não, 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 o projeto ele tem, se eu te falar, acho que uns 2 anos. 2 anos, Muito recente. muito E ainda não recente. está estruturado, pode parecer, né, mas como é um projeto muito trabalhoso, é um projeto em que há muito preconceito, ainda mais eu loura, gente de olho claro, mulher, né, e eu Você acha que tenho isso isso influencia muito, influencia né? muito. A sociedade ela não está acostumada de ver uma mulher que vai lá, fala com uma pessoa presa, aí o preso sai, aí você vai levar aquele preso que saiu de VPL lá para a comunidade ou para o projeto, para você poder dar um banho, para você cuidar, para você dar a ele uma palavra ou dar a ele uma alimentação. Aí depois levar essa pessoa ao entendimento que ela tem que voltar para a unidade prisional, porque eu falo que o projeto do cárcere, ele não é apenas oração ou como as pessoas pensam que é o envio de custódia e sucata. Tem muita gente que pensa, dar comida para preso, não é sobre Não é isso. sobre isso. Como eu estava falando lá fora, né, antes de você estava gravando aqui, Sim, e aí o rapaz estava me perguntando, eu estava compartilhando um pouco sobre isso, sobre né. o O projeto. projeto ele é muito mais do que a gente mostra nas redes sociais, aquilo ali não é nem um pouco, daquilo que eu de fato vivo. Eu vivo isso 24 horas por por dia, dia, é o telefone que não para, é as pessoas, eu estava vindo pra cá no carro, meu telefone tava o tempo todo. tocando Uma direto. pessoa mandando mensagem: "Ah, porque tem um menino que estava te procurando, ele tá querendo dependente químico, ele tá precisando, foi no projeto, não te achou". Eu falei: "Hoje eu tô indo gravar no Rio". Aí ele estava lá, então é isso o tempo todo, porque, eu falo que é uma estrutura e uma proporção que as pessoas não têm noção, além de dar trabalho, a Imagino, gente não tem recurso, imagino. né, então eu me esforço muito para poder manter o projeto, Para que isso né, continue para que acontecendo, né. continue. Eu falo que o tamanho do projeto ainda, né, não aconteceu o tamanho da verba que a gente precisa, mas como eu creio que o Senhor ele é a provisão e a gente faz por amor, e eu amo o que eu faço, assim, eu tenho uma paixão muito grande que, assim, eu faço por amor, Acho que isso né. já é já 70, 80%, né. Fazer por amor é um dom, acredito que Sim. seja um dom que Deus te deu E aí tem e gente que até me pergunta: "Você veio da favela? Você já teve familiar preso?" Eu nunca tive familiar preso, não nasci em favela, né, não vim de comunidade,
Só que eu falo que eu me encaixei nesse propósito. Então, até a minha linguagem, ela é muito parecida, a forma de eu o meio, né, com o qual a gente vive. Tanto que quando eu comecei a graduação de psicologia, eu me encontrei nisso e de certa forma, a psicologia, o acolhimento, o pastoreio nada mais é do que um apacento de pessoas, de um discipulado. É um Sim, momento de relacionamento, sim. né, porque as pessoas às vezes vê a questão do pastoreio como eu tô em uma plataforma e você tá aqui, mas na verdade não. Eu falo que se você não for à igreja da segunda-feira, né, em que você acolhe alguém numa segunda-feira para tomar um café com você para poder almoçar. Eu lá na minha cidade às vezes eu pego um morador de rua, bora, tá com fome, vamos almoçar comigo. Se eu posso compartilhar um episódio que eu Claro, por tive, favor. eu falo que ele é meu xodozinho. Eu tenho um rapaz que eu já levei ele pra casa de recuperação, resgatei ele da rua, e eu tive muitas situações com ele de sair da casa de recuperação e ele voltar pra rua. E aí, certa vez, ele me encontrou na rua, ele estava na rua e eu sempre passava pelos mesmos locais. Eu levei ele pra almoçar comigo, porque ele já tinha dias que estava cheiradão, né, eu falo que é cheiradão na nóia, né, tava ali louco de tanta cocaína de uns dias anterior, e levei ele pra almoçar. Só que quando eu entrei no restaurante, gente, eu entrei no restaurante e ele estava vindo atrás, né, e a gente costuma entrar junto, aí a moça falou que ele não poderia entrar no restaurante. Aí eu falei: "Ele tá comigo". E aí quando eu sentei com ele na mesa, não tinha uma pessoa que não olhava pra gente, né, e foi uma coisa, assim, constrangedora pra mim não, gente, pra mim isso é super natural. Então, assim, eu não me importo com a opinião das pessoas, mas para as pessoas do restaurante, as pessoas ficaram incomodadas de ter ele ali. E aí a hora que eu, peguei o prato, botei ele na minha mesa, ele comeu comigo, aí depois eu fui pagar a comida dele, aí a moça, a senhora ficou olhando pra mim, ela falou assim: "Ah, mas a senhora pagou?" Eu falei: "Eu paguei, ele tá comigo". Né, então isso acontece muito, é como se essas pessoas não fossem dignas, porque eu falo que não é só o sistema prisional, é o dependente químico, por exemplo, eu fiz uma ação agora recentemente, fui fazer, assim, uns cortes de morador de rua, né, e fui lá cortar a barba da galera, você vê, eu falo que os meus cursos lá para trás me serviram para alguma coisa, né, eu já tive salão muito tempo atrás, então eu fiz uma ação recentemente. Eu acho que você trazer isso para as pessoas é muito real, né, e é assim como, por exemplo, o sistema prisional, né, que a pessoa não sabe o que de fato é, o que está acontecendo ali dentro, né, o que de fato É isso aí. Tem várias teorias, várias coisas, mas só quem tá lá sabe a realidade, né? uhum, Agora vamos lá, para ver se eu entendi. O projeto começou através da sua representatividade. As pessoas te viram ali uhum. e enxergaram, né, esse teu dom e foram te procurando, pedindo ajuda ali, e através disso a coisa foi tomando proporção Sim, até virar o projeto do Cárcere à Liberdade. e foi. E aí o que é interessante é que no início, o projeto não tinha nome, porque não era um projeto. Até Sim, então, sim. no início, quando as pessoas me pediam oração lá Era na uma porta do ação, era só uma presídio, ação. nem era uma ação, eu não sei nem te explicar o que era, mas assim, eu orava, trazia uma palavra, orava, às vezes lá no dormitório. Aí no início, né, a responsável do dormitório: "Faz um culto aqui, vamos orar aqui", e começou assim. E aí um dia eu falei: "Gente, o que que eu vou fazer com esse povo?". E aí, como elas precisavam de atendimento também, por conta da vida sofrida, né, hoje eu faço parte e sou uma delas, né, então de ser uma visitante, de ter uma vida, porque não tem como eu falar de algo que eu não vivo. Então, por exemplo, talvez se eu nunca entrasse no sistema prisional como visitante, talvez eu olharia o sistema prisional de outra forma. Então eu comecei a vivenciar e eu comecei a ter essa vontade. Eu falei: "Eu preciso ser uma visitante", né, para poder ver o que que é isso aqui, o que que é botar um chinelo havaiana, uma carregar aquelas sacolas pesadas de cada uma de 10 quilos, pegar aquela reta de Bangu. Gente, o sol de Bangu não é para qualquer pessoa. Eu falo que se você não foi arrebatado para o inferno, aquele lugar, o calor, tudo que você vive ali. Então, eu acabei vivenciando. E aí nesse mesmo mês, eu estava num propósito com Deus, e eu sou muito do monte, né, adoro essa coisa do Eu já vi lá na monte, rede adoro social. consagração, essas coisas. E aí eu fui para o monte, eu estava num propósito, quando foi numa noite, eu sonhei com um nome chamado Do Cárcere à Liberdade. O nome veio num sonho, Do Cárcere à Deus te Liberdade. Eu entregou ali. acordei, falei: "Mas o que que é isso? É do cárcere à liberdade? Então é de uma cadeia à libertação? O que que é isso aqui?". E aí, eu tive uma confirmação no monte, é um projeto do Cárcere à Liberdade. A rua tem voz e a Penélope fortalece. Uma união que chegou para somar e para fortalecer a rua. Valeu, Penélope. Tamo junto.